Olá, você sabe o que pode acontecer com um escritório que não está adequado à Lei Geral de Proteção de Dados? Pois é, pode acontecer muita coisa e a resposta a essa pergunta a gente terá no final da live de hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio desse programa em podcast Advogando em Licitações. Meu nome é professor Alexandre Mas e aqui nós discutimos as melhores estratégias e oportunidades para quem quer começar do zero defendendo licitantes. E hoje, mais uma vez, eu tenho o privilégio de receber aqui a professora Mariana Orsini, ela que é a professora do novo curso da minha escola de LGPD para advogados. As matrículas abrem amanhã, na quarta-feira, exclusivamente dentro de um grupo de WhatsApp. O link você encontra na minha bio do Instagram. E para conversar com a gente mais uma vez, ela que gentilmente já esteve aqui na semana passada, e hoje nós vamos falar especificamente sobre consequências da inadequação de um escritório à Lei Geral de Proteção de Dados. Essa live vai te surpreender, porque a questão é uma questão mais séria do que normalmente a gente imagina. Mariana, muito obrigado pela gentileza, uma vez mais, de nos atender aqui e iluminar a minha, pelo menos, santa ignorância a respeito desse assunto. E na semana passada você explicava sobre a relevância, quais são os melhores procedimentos para evitar algum tipo de problema. Deixa eu só tirar uma dúvida minha antes da gente entrar no que pode acontecer se não houver uma adequação à Lei Geral de Proteção de Dados no escritório. Mariana, quem que é a autoridade que aplica as punições? Boa noite, obrigado por aceitar esse convite mais uma vez. Boa noite, professor. Boa noite a todos que estão nos acompanhando hoje aqui, mais uma vez. É um prazer dividir esses conhecimentos e, principalmente, poder trabalhar e orientar a nossa advocacia para que ela seja cada vez mais forte e se capacite cada vez mais. Vamos lá. Qual é a autoridade que é responsável por aplicar as sanções, procedimento administrativo sancionador em face de todos aqueles que hoje trabalham e gerenciam dados com uma finalidade lucrativa? Nós estamos falando da nossa ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados. É ela a autoridade nacional prevista na Lei Geral de Proteção de Dados, na Lei 13.709 de 2018, responsável pelo procedimento, pela aplicação do rol de sanções, tanto o procedimento administrativo sancionador, que gerará uma aplicação de um rol de sanções para aquele que hoje trabalha, exerce a sua finalidade profissional, lucrativa, é uma empresa com o uso dos dados. Os dados hoje são parte relevante de um direito fundamental, já, como disse anteriormente na live anterior, categorizado no rol de direitos fundamentais. Então, todos aqueles que exercem uma finalidade lucrativa com o seu negócio, com o seu exercício profissional e que, claro que trabalhará com dados, porque o titular de dados é uma pessoa natural, uma pessoa física, que fornecerá os dados dele para a atividade daquela empresa, então terá que fazer a proteção dos dados. E quem fará o controle de toda essa proteção de dados, por meio de um monitoramento, de prevenção e de tratamento, de ensinar como esses dados podem ser tratados, é a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Legal. Você pode retomar um pouquinho, Mariana, antes da gente entrar nessa questão crucial do que pode acontecer? Quais são as boas práticas que você recomendou na semana passada? O que um escritório pode fazer para pelo menos minimizar ou reduzir ao máximo a chance de ser sancionado, então, pela Agência de Processamento de Dados, ou de Proteção, melhor, de Dados, a ANPD? O que a gente pode fazer de prático para ficar adequado a essas novas exigências, que não são nem mais novas, né? Novas para mim, que eu aprendi tudo com você semana passada. O que a gente pode fazer e recomendar para o time de apoio no nosso escritório? Vamos lá. É importante nós correlacionarmos as boas práticas da Lei Geral de Proteção de Dados com as boas práticas de governança lá do compliance, do Instituto de Compliance e da Accountability no poder público. Então, uma coisa não está dissociada da outra. O que pode ser considerado aí boas práticas para um escritório de advocacia? Temos vários exemplos. Primeiro é crucial que você saiba
a estrutura do seu negócio, a estrutura do seu escritório, e a partir dela você terá mais adequações a serem feitas ou escalonará esse grau de adequações conforme seus critérios de investimento em tecnologia, investimento em material humano, pessoas, colaboradores que estejam trabalhando com você. Então, por exemplo, nós temos ali um escritório de advocacia que hoje, iminentemente, o Poder Judiciário é digital. Então, o digital já nos traz aí uma preocupação em nós criarmos, por exemplo, uma política interna de segurança de dados no meio digital dentro do nosso escritório. Essa política interna é como o seu escritório fará o gerenciamento de dados digitais, advindos do meio digital, quem podem ser, por exemplo, os colaboradores que terão acesso a esses dados. É como se nós estivéssemos falando aqui no compliance, no paralelo do compliance, de um privacy leader, que será responsável pelo setor de gerenciamento de compliance dentro do seu escritório, e do mesmo modo ele poderá gerenciar o uso dos dados pessoais dentro do seu escritório. Outra maneira prática é, por exemplo, quando você cria formulários de preenchimento para aquele seu possível cliente, ou até mesmo para os colaboradores, como se fosse um banco de dados interno do seu escritório, e dentro desse banco de dados, você colocará lá maneiras e mecanismos de proteção, por exemplo, o uso de senhas, colocar criptografia nesse banco de dados, geralmente fazer a troca periódica dessas senhas, justamente para que se ocorra um possível vazamento ou a possibilidade de acontecer um incidente de segurança, você já tenha rapidamente trocado as senhas, e isso diminui a possibilidade de acontecer ou minimizar o dano. Você pode, por exemplo, eleger um colaborador do seu escritório para justamente fazer a coleta desses dados, fazer a anonimização desses dados, ou até mesmo ter um acesso com o titular dos dados, entre o titular dos dados e o banco de dados para eventuais modificações de dados, edições, ou até mesmo o titular de dados que é, por exemplo, o seu cliente altera o seu endereço e ele quer trocar os dados dele dentro do seu escritório, então você tem esse canal entre o cliente, o colaborador e aquele que está encarregado por proteger esses dados. Você pode criar mecanismos por exemplo, política da mesa limpa. Aquele colaborador que se ausenta do desktop dele de trabalho, ele tem lá um código interno, um código de conduta interno, em que ele, ao se ausentar da mesa, ele não poderá deixar o computador dele, a tela de computador dele, logada dentro do acesso da intranet que ele utiliza para operação dos processos, dos sistemas internos do escritório. Você também orientará esse funcionário a não deixar post-its, que é muito comum nós advogados sempre deixarmos um post-it ou um caderninho de fácil acesso para anotarmos as informações. Então, você não orientar esse colaborador que ele não deixe esse caderno visível, esse post-it visível com senhas e usuários e logins, justamente para que outro colaborador que eventualmente não tenha acesso àquele banco de processos de dados específicos das quais aquele seu colaborador atue, justamente para você minimizar esse compartilhamento de dados internos. Eu trago aqui alguns exemplos, existem inúmeros exemplos, mas são exemplos bem fáceis e são aplicáveis no nosso dia a dia da atividade jurídica, da atividade da advocacia. Legal. E aí a gente chega, Mariana, na grande questão que está na nossa frente hoje dentro dessa live aqui. Vamos supor, Deus o livre, que aconteça um evento de vazamento de dados, de alguma forma um hacker ou algum outro tipo de pessoa entra dentro do sistema do nosso escritório com acesso a todos os dados do cliente, andamento de processo, informações sensíveis, sei lá, vazou. O que pode acontecer, então, Mariana, com o escritório, com o advogado que for, de alguma forma, vinculado a esse vazamento de dados sensíveis do cliente? Quais são as punições que a Agência Nacional de Proteção de Dados pode aplicar? Vamos lá, professor. Eu acho que esta é a grande resposta para uma pergunta que todos nós, sejamos advogados ou empresários,
enfim, todos que trabalhamos hoje com dados, nos perguntamos a quais riscos estamos expostos quando escolhemos não realizar essa reestruturação interna, essa reeducação do nosso negócio perante a lei. É importante nós, primeiro, trazermos aqui um apontamento de que a LGPD, ela não veio para criar barreiras ou impor, transpor limites dentro da nossa atividade empresarial, a fim de que ela torne insuportável o exercício daqueles direitos que ela tutela. E a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, segue este mesmo modelo. Não foi criada, essa agência não foi elaborada para ser um impeditivo na nossa atividade, quanto empresários, porque um escritório de advocacia não deixa de ser uma empresa, ou mesmo os nossos clientes empresários. Mas elas vieram com o objetivo de quê? De organizar, de reestruturar o nosso país conforme as leis externas do nosso comércio exterior e das organizações internacionais e principalmente para tutelar um direito fundamental que nada mais é que o direito à proteção dos dados, vinculado a uma supremacia de direito humano. Dito isso, nós estamos aqui, vamos elencar que um incidente de segurança, seja ele um vazamento de um dado por meio de um uso tecnológico, por uma invasão de um hacker ou um cracker no sistema de um escritório de advocacia, ou, eventualmente, temos ali uma possibilidade de um vazamento quando compartilhamos dados com outros escritórios ou com outros órgãos públicos, e no meio desse compartilhamento acontece um vazamento, ou até mesmo um colaborador do escritório, agindo de má fé, realiza o vazamento desses dados com uma finalidade específica, tudo isso pode acarretar, sim, numa responsabilização desse escritório, escalonado nas formas das sanções administrativas e conforme o nível em que aconteceu esse vazamento. Então, o que é importante nós destacarmos aqui? Que pode ser feito uma política, o que é importante o escritório escalonar, uma política de incidentes de segurança interna, e nessa política ele vai elencar o que seria um incidente de segurança para aquele escritório, quais seriam os procedimentos a serem adotados dentro do escritório para que aquele incidente de segurança seja minimizado, quais são as pessoas que podem ser envolvidas no incidente de segurança e gerenciarem essa crise que foi estabelecida, recursos para confirmar se de fato aconteceu um incidente de segurança ou mesmo ficou ali dentro do escritório a possibilidade desse incidente e não chegou a vazar, não chegou a sair daquelas paredes dentro da empresa, do escritório de advocacia em si, monitorar esse eventual incidente de segurança e, principalmente, dar uma resposta a esse incidente de segurança. E até mesmo aqui eu tenho que trazer à tona o artigo 48 da Lei Geral de Proteção de Dados, que nos diz que dependendo do tamanho desse incidente, do nível de criticidade do incidente, e aqui as boas práticas de governança nos dizem que, quando se tratam de incidentes de médio ou grande complexidade, nós façamos a comunicação à ANPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados, em até 2 dias úteis. Esse prazo, 2 dias úteis, ele é um prazo que foi estabelecido a partir de boas práticas. Não é o que a lei diz, mas é a partir de boas práticas de governança que se estabeleceram na nossa sociedade. Quando acontece um nível de incidente de segurança de médio ou grande complexidade, nós, apesar de darmos uma resposta para aquele titular de dados, nós façamos então a comunicação à ANPD em até 2 dias úteis. Quais são os riscos que nós corremos? A partir do momento que nós trabalhamos com dados, corremos o maior risco deles é não realizarmos a proteção desses dados e o tratamento de maneira adequada, a fim de que o titular daqueles dados tenha prejuízos com eventuais incidentes de segurança, e o pior deles seria qual? O vazamento dos dados. A ANPD, ela pode aplicar qualquer uma da rol das sanções previstas na lei, a partir do artigo 50 e seguinte, e ele pode escalonar, é claro que a ANPD verificará
se você, quanto escritório de advocacia ou empresário, se preocupou em colocar portas de segurança, em tomar medidas de segurança internas, por exemplo, conforme a criação de uma política de privacidade, o termo de consentimento do titular de dados, a fim de que ele saiba exatamente por que ele está consentindo com o uso de dados dele e qual será a finalidade desses dados. A partir do momento que você cria um código de conduta interna, uma política de privacidade, uma política de segurança interna, tudo isso são meios, são documentos que os escritórios podem adotar a fim de que demonstrar para a ANPD o seguinte: veja, ANPD, eu, quanto escritório, estou preocupada em trazer para o meu titular de dados toda a segurança e todo o acesso que eu tenho possível para que não ocorra um incidente de segurança com os dados deles. Mas, caso ocorra, a ANPD verificará todos esses critérios e aplicará uma sanção conforme o nível que você, quanto responsável por aqueles dados, está aplicado em proteger aqueles dados. Então, a ANPD verificará também seu nível socioeconômico, por exemplo, quais são os dados que você armazenava, por exemplo, se tratavam de dados sensíveis, dados não sensíveis. Ela verificará o seu nível de atuação na proteção dos dados dentro do seu negócio e também se existem recorrências de vazamentos de dados que acontecem com o seu negócio. Tudo isso poderá gerar uma sanção específica, por exemplo, uma sanção de multa. Mas eu acho que para os escritórios de advocacia, é claro que, quando nós falamos de multa, sempre trará um prejuízo pecuniário para o seu negócio, seja o seu escritório, ou seja qualquer outro negócio, mas eu acho que a reputação do escritório é o que mais fica em evidência aqui. Porque você pode sim entrar no rol porque existe uma publicidade que a ANPD deve conferir, deve cumprir, e lá você pode constar o rol dessa publicidade de que o seu negócio, o seu escritório, não se adequou às normas gerais, à Lei Geral de Proteção de Dados, e você acarretará um prejuízo moral para que eventuais clientes te contratem, ou até mesmo seus clientes atuais, ou seus colaboradores atuais não queiram mais continuar com um contrato contigo e saiam do seu escritório por terem sido prejudicados por esses vazamentos de dados. É sempre, para mim, surpreendente descobrir essas informações e verificar que a questão da reputação do escritório, como gostam de dizer, a principal commodity que a gente tem na advocacia. Eu costumo falar que para você construir uma reputação, isso demora décadas, e para ela ser destruída, às vezes basta um dia infeliz, algo que nem dependia tanto de você, uma operação como essa, feita por um hacker, sei lá como, e aí tudo desaba como num castelo de cartas. Mas é legal você ter esclarecido, Mariana, que sempre vai ser levado em consideração o esforço que o escritório faz para aplicar uma proteção, ainda que não tenha dado certo na situação concreta, mas uma proteção a esses dados, especialmente os sensíveis, para o nosso titular de dados. Eu posso dar um depoimento pessoal aqui, gente. Eu conversei já com a doutora Mariana sobre políticas de proteção de dados dentro da minha empresa, e é muito legal porque você tem medidas que estão ao seu alcance, não é nada caríssimo, não é nada impossível, não é nada dificílimo, são pequenas coisas que num eventual incidente como esse vão fazer uma diferença danada, inclusive para fins de punição ou absolvição num processo administrativo como esse. Mariana, amanhã é o dia que abre as matrículas para o seu curso na minha escola de Lei Geral de Proteção de Dados para advogados. Quem tiver interesse, fique ligado nas minhas redes, entre no grupo de WhatsApp de interessados, que amanhã cedinho, 6 horas da manhã, eu coloco o link para você realizar a sua matrícula. Mariana, muito obrigado. Eu deixo a palavra com você para, se você quiser fazer algum apontamento final, um fechamento dessas duas lives, te agradecendo mais uma vez pela sua generosidade. Não é todo mundo que tem essa generosidade de compartilhar abertamente informações. Com certeza, para você reunir tantas informações, isso dependeu de um esforço muito grande seu,
para você trazer aqui para a gente de uma forma objetiva, de uma forma clara. Então, mais uma vez, eu tenho que te agradecer aqui, não tenho como te pagar por tudo isso que você tem feito aqui, de passar informações para os meus seguidores, para o pessoal da minha escola, e você fica aí com a palavra e qualquer coisa já está liberada, e aí eu sigo encerrando aqui o programa. Muito obrigado mais uma vez, a palavra está contigo, Mariana. Eu que agradeço, professor, novamente, o compartilhamento aqui, fazendo um paralelo sobre compartilhamento de dados e compartilhamento de informações que nos fazem crescer, que façam a carreira, a classe crescer, seria o ideal para nos fortalecermos sempre quanto advogados e advogadas no mercado. Mas é um grande prazer, especialmente, obrigada ao convite do professor, e eu fecho aqui com os dizeres aos meus colegas, aos nossos colegas, em que não será um grande investimento por parte do escritório de vocês, e vocês, muitas vezes, profissionais autônomos, profissionais que são um escritório unipessoal, ou mesmo uma sociedade de advogados que não ainda verificaram as disposições da LGPD, eu os digo que investir neste curso, investir em conhecimento, investir em como vocês podem tornar o negócio de vocês cada vez mais adequado à lei, não será uma perda de tempo, não será uma perda econômica, e sim um investimento a curto, a médio e a longo prazo. Eu digo que criar aquilo que eu estou propondo, que eu propus no curso, os ensinamentos, as estruturas, será para vocês um divisor de águas e até mesmo trará mais clientes, a possibilidade de trazer mais clientes, de trazer mais parcerias mais rentáveis e, eventualmente, às vezes até um novo negócio dentro do seu escritório. Por quê? Porque você se preocupou como profissional a entender como que eu posso entregar para o meu cliente, para o meu colaborador e para o meu negócio o melhor que existe hoje. E o melhor, muitas vezes, não é um investimento caríssimo em uma tecnologia específica. É claro que se você pode fazer isso, você o faz, mas é investir em conhecimento, em aquilo que está ao nosso alcance. E o que está no nosso alcance? Criarmos ali, eu trago no curso meios, políticas, códigos de conduta, você criar sistemas, protocolos internos que são muitas vezes básicos, e claro que terão aqueles que levarão mais tempo, mais investimento, mas de algum lugar você pode começar e proteger o seu cliente, proteger os seus dados, os dados daqueles que a gente trabalha, aqueles que nós prestamos o nosso serviço da melhor maneira possível. Então, façam um investimento na carreira de vocês, continuem se aperfeiçoando, porque conhecimento nunca é demais. Gente, então é isso. Quero agradecer a participação uma vez mais da professora Mariana, lembrando que amanhã estamos transmitindo essa live numa terça-feira à noite, 19h07, como sempre. Amanhã, a quarta-feira, às 6 horas da manhã, abrem as matrículas para o novo curso da minha escola, Lei Geral de Proteção de Dados para Advogados, com a professora Mariana Orsini. É um curso de 4 horas, portanto, nem se compara com aqueles cursos enormes que eu tenho lá na minha escola, e vale muito o investimento porque é um curso 100% prático. Esse é o grande diferencial, além de ser ministrado por uma super especialista que não só ensina, mas advoga nessa área. O conteúdo é voltado para aplicação mesmo, para mão na massa. Lembrando que quem fizer a matrícula até as 10 horas da manhã, de amanhã, quarta-feira, ganha como cashback o valor de investimento para você adquirir outros cursos da minha escola. Você ganha um crédito para adquirir outros cursos da minha escola. Nos veremos amanhã, então, e esse foi mais um episódio do programa e podcast Advogando em Licitações. Até mais, valeu, tchau!